Nosso próximo passo, então, eu conscientizei a empresa, dei o treinamento, mapeei os dados, avaliei o risco e desenhei o meu plano de ação. Nesse ponto aqui, a primeira hora que eu vou apresentar para a empresa para ter essa concordância, né? Bom, então é aquilo que precisa ser feito e a empresa, geralmente eles vão falar, olha, a gente vai, aqui estamos de acordo, vamos fazer isso, esse plano aqui a gente vai começar com alguma coisa, mas talvez a gente não vá fazer isso logo, aqui exige um investimento maior, aqui eu já quero aproveitar, esse aqui que vocês estão falando que é um risco alto, vou seguir, e aí com essa construção do plano de ação e o ok da empresa, nós partimos para a execução do programa de conformidade. E o que é a execução do programa de conformidade? É seguir as recomendações. Tem coisas que são a própria empresa que precisa fazer, então às vezes é algo de gestão de acesso, parar de coletar um dado, e tem coisas que a gente pode ajudar. No escritório, né? A gente oferece ajuda completa, mão na massa, realizar os documentos. Tem empresas que falam que ficam mais ali na consultoria. A empresa faz toda a documentação e envia para uma revisão, tá? A gente atua muito mais com essa parte de realmente colocar a mão na massa e criar os processos, criar os documentos para o cliente. De que documentos eu estou falando? De todas as políticas, então, política de privacidade para o site, política de privacidade para o aplicativo, política de privacidade para funcionários e terceiros, termos de uso, política de transferência internacional de dados, política de treinamento, política de retenção e descarte, política de segurança da informação, uso seguro de internet, política de gestão de acesso. Tem vários tipos de políticas relacionadas à privacidade e proteção de dados. Ah, minha empresa já tem uma política de segurança da informação. Eu duvido que a sua política de segurança está levando em consideração dado pessoal. Então, você tem uma política, mas ela tem alguns gaps que foram avaliados lá no diagnóstico. Qual é o meu plano de ação? Não é elaborar uma política do zero, mas ajustar a sua política, incluir uma camada de proteção de dados pessoais. A mesma coisa em relação a todos os outros documentos. A gente tem outros documentos também, além das políticas, que são os processos. O processo de gestão de terceiros. Quem contrata fornecedores, quem contrata terceiros na instituição? Eu tenho uma área de contratos? Eu vou focar esse processo lá? Ou não? Cada área pode contratar os seus terceiros. Dependendo do caso, eu vou elaborar um processo. Olha, se você for contratar um terceiro, você tem que pensar. Esse terceiro, eu vou compartilhar dado pessoal? Se não, morreu aqui. Se sim, eu vou ter que enviar para esse terceiro um formulário para ele me dizer como que ele atua em relação à segurança, em relação à proteção de dados pessoais. Porque eu preciso hoje analisar o meu terceiro antes de firmar o contrato, por conta das questões que nós falamos ontem, da responsabilidade solidária, da relação entre controlador e operador e assim por diante. Outras questões, eu tenho que ter processos, como eu falei, de petição de titular, entender quem vai receber essa petição, qual vai ser o canal, dependendo do canal, é alguém da operação, quando ela já vai responder direto para o titular, quando ela tem que acionar o DPO, né? São vários tipos de processos. A gente tem plano de resposta a incidentes, relatório de avaliação de risco, né, o DPIA ou RIPD, como as pessoas chamam, termos de consentimento, é uma série de documentos, assim, aqui eu estou falando um pouco, né, o que a gente costuma ver, mas isso vai acabar sendo customizado para cada empresa. E para finalizar, os treinamentos. O que eu estou querendo dizer com treinamentos? Você já não deu um treinamento lá no início, Denise? Ah, eu dei aquele treinamento para as pessoas entenderem o que era dado pessoal, como que a gente vai conduzir o projeto e assim por diante. Agora não, agora é o treinamento geral.
Esses treinamentos, eles podem ser divididos. Tem treinamentos que são para a empresa como um todo, para realmente ir firmando a cultura de proteção de dados, e tem treinamentos específicos. Hoje a gente tem programas de treinamento, por exemplo, tem empresas que a gente já foi dar treinamento de avaliação de risco, treinamento de privacy by design. Então, é muito comum que às vezes as áreas da empresa, né, como alguém estava comentando, né, eu vou criar um comitê de privacidade. Mas o que esse comitê de privacidade, né, qual vai ser o papel dele? Dependendo, né, para ele realizar o papel dele, ele precisa de treinamentos, ele precisa entender melhor como funciona toda a documentação que foi criada. Todos esses processos, tudo que foi feito, é muito comum que no treinamento geral a gente vai dar o seguinte recado: olha, até agora a empresa seguiu esse método. Nós fizemos um diagnóstico, as pessoas nos ajudaram, nós passamos agora, avaliamos o nosso risco, fizemos um plano de ação, foi uma jornada que está sendo ainda construída, e para nós continuarmos, nós dependemos de vocês. E é essa mensagem que a gente passa para os funcionários. O que a empresa fez, quais são as novas políticas, quais são os novos processos, para que todo mundo fique a par de tudo que foi realizado, e é algo contínuo, né? A gente fala, esse é o primeiro dos treinamentos, porque isso tem que ser constante. A maioria das empresas tem aplicado esse treinamento de forma anual, pelo menos. Tem aplicado, o que eu digo, né, na política de treinamento de privacidade, determinar essa periodicidade, né? Eu acho que eu não vi ainda as empresas que já estão no segundo, terceiro treinamento, não. Bom, 7º e o 8º não é algo que eu já costumo colocar dentro de uma proposta de cara, tá? Por quê? Porque a gente tem aí muito chão pela frente para a gente conseguir realizar todas essas etapas. A etapa 7 ali, que é a revisão das medidas aplicadas, o que geralmente é feito, né? Bom, muita coisa já foi feita, a empresa implementou vários processos, tem novos processos que ela está se adequando, e tem processos que nós incorporamos questões de proteção de dados. Eu vou verificar o nível de maturidade. Então, lembra da minha análise de gaps? Eu disse, a empresa tem isso, não tem aquilo, isso ela tem, mas ela precisa ajustar. Agora eu vou fazer uma outra versão daquilo, né? Então, qual é agora? Eu parti do zero, ou de algo mais ou menos pronto, para um outro cenário. Quer dizer que depois de um programa de implementação, eu vou estar com tudo ok? Não quer dizer. Por quê? Porque são questões que a gente vai ganhando maturidade com o tema, como eu falei para vocês. Lá no meu plano de ação, a empresa pode falar, olha, esse ponto aqui eu vou deixar mais para frente, isso daqui eu vou fazer agora. Então, essa visão dessa fase de revisão das medidas aplicadas, ela vai me trazer isso. O que eu ainda preciso de um ajuste, o que eu já está concluído, mas precisa de monitoramento, e o que eu ainda tenho que começar do zero, porque a gente ainda não fez nada. Para isso, né, utilização de checklists, verificação dos gaps remanescentes, últimos ajustes, como eu comentei. Geralmente, gente, aqui começa realmente a função do encarregado, sabe? É claro que o encarregado, se ele foi nomeado lá no início, ele vai estar acompanhando todo o programa de adequação. Mas o mais comum é que ele venha a ser nomeado ali na fase de implementação, vá acompanhando as medidas, e que agora ele tenha competência, né, tenha condições de fazer a revisão do que foi feito e entender o que ele tem para adiante. Outra questão que também costuma ficar ali com o DPO, é claro que para tudo isso uma consultoria pode ajudar, mas que é a função do DPO é o monitoramento. Então, o que eu estou falando de monitoramento? Solicitar evidências, de tempos em tempos, avaliar como que as áreas estão tratando aquele assunto. Essa evidência, esse monitoramento, faz parte do princípio da responsabilização e prestação de contas também. Um princípio que nós falamos ontem. Como a empresa vai comprovar as medidas que ela tomou e como ela atua em relação à proteção de dados? Só com evidências, né? Só avaliando. Ou, como que eu posso coletar evidências? Se eu tenho uma drogaria, uma farmácia,
que eu posso fazer? Eu vou lá, fingindo que eu sou um cliente, e vou avaliar como que aquela pessoa do caixa está me abordando, como que eles estão pedindo as minhas informações, né? A mesma coisa para ambientes ali físicos, que você tem algum tipo de necessidade de fazer algo nesse sentido, ou mesmo nas áreas de negócio. Você vai ali pessoalmente avaliar como que as questões estão sendo tratadas. Eu posso também fazer outras entrevistas. Então, olha, vamos avaliar aqui na sua área como que as coisas têm sido feitas em relação a esse processo. Vocês têm seguido tal orientação? Quero saber disso, quero avaliar aquilo. E documentar, gente. E eu acho que essa é uma das partes que quem trabalha com compliance, com avaliações de risco, auditoria, já está mais acostumado, mas agora as empresas precisam ter pessoas capazes nesse tema de tratar esse assunto de uma forma muito mais séria do que ele vinha sendo tratado, porque eu preciso guardar essas evidências, eu preciso documentar tudo que vem sendo feito. É aquilo que a gente falou, né? Você tem um incidente, como você vai comprovar que foi dali ou que não foi dali? Muitas vezes você não vai conseguir comprovar, mas você vai ter essa documentação para mostrar como que você atua em relação ao tema. E isso é um dos grandes fatores aí de mitigação das penalidades, né? De redução das penalidades ou até de exclusão de uma penalidade. Bom, então eu coletei evidências, eu tenho que analisar essas evidências e registrar tudo, né? Identificar se eu tenho algum gap, pode ser que algum gap surja e que eu tenha uma nova recomendação. Nessa fase aqui, pode ser que outras coisas apareçam e está sendo muito comum, gente. Papelarias foram fechadas e elas estão aonde? Estão no digital, estão no ambiente virtual. As empresas encerraram muitas coisas que faziam, né, fisicamente e estão fazendo no digital. O que isso traz como consequência? Mais uso de dados pessoais, necessidade de política, necessidade de avaliar se aquele meu novo produto ou serviço já está seguindo com a privacidade embutida. Então, com a tecnologia, a sociedade da informação, cresce a necessidade pela proteção de dados. Então, esse é um assunto, como eu comentei, que não acaba aqui no monitoramento, não acaba aqui na implementação. Eu tenho muita coisa ainda para fazer.